Quero saudar os amados irmãos com a bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e agradecemos ao nosso bom Deus, o qual nos tem dado a vida, a existência e nos tem dado a cada dia da nossa vida uma oportunidade de sermos úteis e prestativos para aplicar a vida e a existência que Ele nos tem dado. Nós temos falado na semana passada acerca da tradição e vamos dar continuidade hoje, olhando para questões específicas da tradição ou na tradição, relacionados ao lobolo e também à consulta e sacrifício aos mortos. É certo que não podemos entrar em detalhes específicos, pois o nosso tempo é muito limitado, mas queremos dizer que cada um terá a oportunidade de refletir e analisar e aprofundar um pouquinho mais acerca destes assuntos. Oremos. Bom Deus e Pai, te adoramos. Glorificamos o teu nome, Senhor, porque entendemos pela tua palavra que, Senhor, tu és nosso Deus e nosso Senhor, e sem ti nada somos e sem ti nada poderemos fazer. Pedimos, Senhor, a tua iluminação, instrução e capacitação, Senhor, e também nas interações que cada um de nós estará contribuindo, Senhor, no tempo do debate. Queremos, Senhor, ficarmos edificados, enraizados na sua palavra. Acima de tudo, Senhor, possamos garantir a nossa salvação, caminhando, Senhor, e servindo o Senhor com fidelidade e com dignidade. Ajuda-nos, Senhor, em tudo quanto vamos tratar, Senhor, para que o Teu Espírito Santo possa nos ungir de tal maneira, Senhor, que sejamos úteis e prestativos para a honra e glória e exaltação do Seu nome. Jesus, nós oramos na esperança de receber. Amém. Amados irmãos, a palavra de Deus, em segunda carta de Paulo a Timóteo 3, versículos 16 e 17, diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído ou preparado para toda a boa obra. Então, o instrumento que nós temos para a nossa correção nas tradições é a palavra de Deus. O instrumento que nós temos para a nossa orientação nas nossas tradições é a palavra de Deus. Tudo que nós precisamos entender como informação, como instrução, Deus colocou na sua palavra para o nosso bem. Estaremos falando acerca do lobolo, ou dote para algumas traduções. Mas temos que olhar que o lobolo está ligado ao casamento. Se está ligado ao casamento, temos que olhar para o princípio bíblico, logo no início, lá em Gênesis. A palavra de Deus diz que Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. O capítulo 2 diz que não é bom que o homem esteja só, e far-lhe-ei uma adjutora que esteja como perante ele. Estamos a falar do capítulo 2, versículo 18 de Gênesis. E o versículo 24 diz o seguinte, que por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher e serão ambos uma só carne. E Jesus também, falando do casamento, frisou que já não são mais dois, mas os dois serão uma só carne, no Novo Testamento, lá em Mateus. Como podemos entender aqui, há uma ordem de saída e de união que o casal tem que realizar. Mas não está especificamente escrito como isso vai acontecer. A ordem é deixará e se unirá. Mas não há um esclarecimento ou uma instrução clara de como eles vão deixar. É daí que então entra o preceito. O preceito é uma forma que o grupo ou a entidade encontrou para colocar em cumprimento uma lei específica. Daí que, olhando para este princípio, cada sociedade, cada grupo étnico vai colocar princípios de autorização para que esta ou este possam deixar os pais e se unir. Estaremos vendo em breves exemplos a descrição bíblica acerca do assunto.
Mas se estamos a falar do casamento, temos que lembrar que o casamento no Antigo Testamento era uma figura entre a relação de Deus e Israel. No Novo Testamento também é uma figura que representa a relação entre Deus, ou entre o Senhor Jesus e a igreja. Então, o casamento é tomado como um modelo de relacionamento entre Deus e o seu povo. Podemos conferir em Ezequiel 16, versículo 18 a 14, vou ler esta passagem, como Deus olhava para Israel e como ele considerava Israel para si. Diz assim a palavra do Senhor, estamos a falar de Ezequiel 16, 8 a 14. Passando eu por ti te vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus. E passaste a ser minha. Então te lavei com água e te enxuguei do teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de roupas bordadas e te calcei com couro da melhor qualidade e te cingi de linho fino e te cobri de seda. Também te adornei com enfeites e te pus braceletes nas mãos e colar a roda do teu pescoço. Coloquei-te um pendente no nariz, arrecadas nas orelhas e linda coroa na cabeça. Assim foste ornada de ouro e de prata. O teu vestido era de linho fino e seda de bordados. Nutriste-te de flor de farinha e de mel e azeite. Eras formosa em extremo e chegaste a ser rainha. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor Deus. Como podemos ver aqui, é o que acontece com os casais, né? Quando vão ao casamento, preparam um vestido, preparam coisas melhores para a noiva naquele dia estar espetacularmente tão apresentada que todos possam admirar. A noiva está linda. Então Deus diz que eu fiz isto. Te dei a minha glória, te enchi da minha glória, por isso eras assim. E no Novo Testamento, a igreja também é considerada a noiva de Cristo. Aos Efésios, estamos a falar do capítulo 5, versículo 25 a 27 e o versículo 32, diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Grande este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, há uma comparação entre o casamento com a relação conjugal. Como podemos ver aqui, há uma necessidade de se colocar tudo de bom e de melhor para que esta noiva esteja bem apresentada. E 1 de Pedro 1, versículo 18 e 19 diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo. E Apocalipse 5:9 diz: e cantavam um cântico novo dizendo: digno és de retomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Como podemos ver essa comparação. Mas nosso assunto é lobolo. Lobolo é pecado ou não é pecado? Temos que lembrar, amados, que pecado sempre se refere a uma transgressão contra o mandamento de Deus. Então, se não é um mandamento de proibição, não podemos dizer que é pecado. Podemos informar que não convém, não é lícito, não devia ser, mas se não há uma proibição clara da palavra de Deus, não podemos dizer literalmente que seja pecado. A não ser que atrás da atitude e da ação tem alguma informação que nos faz entender que a prática disso se torna pecado. Existem verdades bíblicas ou verdades registradas na Bíblia que são um ensino. Mas também tem outras verdades que são lei. As verdades são ensino, mas não são nenhuma lei. São experiências.
São apenas relatos, fatos históricos realizados por certas pessoas ou sociedade. Então, na Bíblia encontramos relatos históricos, encontramos informações políticas e sociais, mas também encontramos leis, preceitos e mandamentos. A Bíblia, por exemplo, relata como Abraão ordenou o seu servo para ir buscar uma mulher para Isaac. Aqui encontramos um tipo de lobolo, um tipo de pagamento de dote. Só que neste sentido, Abraão não foi imposto por ninguém. Estamos a falar de Gênesis capítulo 24, 51 a 59. Ele que disse, para meu filho me deixar, estamos a falar de preceito, para ser autorizado a casar ou a se unir com uma mulher. Tens que ir buscar uma mulher em Harã. Não leva uma mulher entre as cananeias. Então, a autorização de Abraão era rigidamente uma mulher para o seu filho, tinha que vir de Harã. E foi assim que o servo fez. E quando chegou lá, foi autorizada a Rabeca para ir com ele. Então, ficou tão feliz, que então ele entregou o dote. Foi ele que voluntariamente entregou os presentes em gratificação e alegria por causa daquilo que havia acontecido, ter alcançado uma esposa para o seu senhor, que é o filho do seu senhor. Mas encontramos outro exemplo já que fala no capítulo 29, versículo 18 a 20. Já Jacó, crescido, também queria casar. Encontramos o outro tipo de lobolo. Este já era uma imposição da cultura da casa de Labão. Da cultura da casa de Labão, ele disse, sobrinho, se queres a tua prima aqui, a única forma de você levar a minha filha para si como esposa é trabalhar 7 anos. Era a imposição da casa de Labão. Então podemos encontrar uma ação voluntária em Abraão e uma imposição na casa de Labão. A pergunta que se coloca é a Bíblia que ensinou isso? Não. É a cultura do grupo. É a cultura da família que estava impondo isso. Então, nesse sentido, não há um mandamento bíblico, mas há uma informação bíblica de como naquela família e naquela outra família aconteceu. O dote aparece em várias nações como o presente que os pais da noiva entregam aos pais do noivo pelo casamento. E outras culturas é o contrário, são os pais do noivo que vão entregar em gratificação aos pais da noiva. Mas o nosso assunto é lobolo em Moçambique. E lobolo em Moçambique, segundo a tradição, principalmente no sul de Moçambique, que é o caso que a igreja onde estamos a tratar, em Maputo, encontra-se, é uma tradição que reza que é uma prática que visa o reconhecimento matrimonial que vai garantir a reprodução, estabilidade e compromisso e deveres entre o homem e mulher perante as famílias e comunidades inseridas. O que quer dizer que, para a pessoa ser reconhecida como alguém que oficialmente casou bem e tem de ter filhos saudáveis, sem dificuldade de conceber, tem que pagar o lobolo. Logo podemos entender que é uma imposição de uma regra de comando para a vida desta mulher. O outro lado, ainda mais pior, é que serve de instrumento de informação da saída da noiva da casa dos pais e o seu ajuntamento na casa do noivo. Isto é, a saída desta família, desta mulher, e o seu ingresso na nova ou inserção na nova família. É uma forma de informar os donos absolutos da menina que ela agora está saindo para uma nova família. E não somente informar que está saindo, é uma informação para acompanhá-la, para dar-se tudo bem, para correr tudo bem no novo lar. Olhando para este pressuposto, o pecado é transgressão ao mandamento de Deus. Logo, se invoca espírito para acompanhar a menina para o novo lar, é melhor não praticar o tipo de ações que podem fazer espíritos que não têm nada a ver com o Espírito de Deus acompanhar a moça para o novo lar.
Se é um reconhecimento que ultrapassa até do Estado, que na tradição, por mais que você viva e vai reconhecer, vai registrar o casamento e tudo completo, se não pagou o lobolo, não é tido como alguém que casou. Então, logo, automaticamente, entendemos que o casamento é oficializado pelo lobolo e não pelo Estado. Nesse sentido, podemos dizer que o lobolo se torna perigoso para os cristãos praticarem. Agora, a pessoa que justificar que não, o meu caso é gratificação, o meu caso é somente um reconhecimento de que eu tenho achado graça nesta família, é um assunto que cada grupo deve sentar e discutir e analisar. Porque a pergunta é, nesta família, a instituição, qual foi a inicial? Esta pessoa está dizendo que para mim é gratificação, está bem. Mas o princípio histórico dos espíritos, será que reconhece essa tua tendência de simplesmente dizer que é uma gratificação? Ou eles vão dizer que, já que praticou isso, temos por obrigação acompanhar esta moça para o novo lar. E isso que cria muitas vezes problemas no novo lar de relacionamento. Estamos a resumir a questão do lobolo. Na tradição dos Maxanganas, qualquer um que não lobola é tido como muquaxe. Muquaxe é um gerro que é conhecido como aquele que vive com a nossa filha, mas não é gerro considerado como gerro absoluto. Somente quando paga o lobolo é que já é reconhecido como muconwana. Deixa de ser muquaxe, fica muconwana, então fica o gerro absoluto. Olhando para isto, então podemos dizer que praticar o lobolo é puramente ordem tradicional, mesmo quando a pessoa diz que é para gratificação. Então é preciso ter muito cuidado para não transgredir o mandamento de Deus por causa das nossas tradições. E logo, se o propósito era para invocar os mortos para acompanhar a nova menina para o novo lar ou a menina para o novo lar, então é melhor não usar essa prática. Mas o essencial é que a igreja deve ter uma posição clara, os noivos devem ter uma posição clara e negociar com a família muito antes, colocando a sua posição firme da palavra e o seu entendimento em relação do assunto, de modo que não sejam surpreendidos na hora de entregar listas ou não listas para esse fim. Por isso, amados, pautemos por aquilo que a palavra diz: quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que não glorifica a Deus deve ser abandonado. O nosso tempo é muito limitado, então estaremos falando agora acerca dos mortos. A prática da consulta aos mortos, sacrifício aos mortos, é algo muito comum em muitas famílias moçambicanas e também muitas famílias africanas. No princípio africano é que os mortos são a causa da sobrevivência da família, da bênção da família, da prosperidade da família. Mas a palavra de Deus, em Colossenses 1, versículo 15 a 17, João 1, 1 a 3, Judas 24 e 25, nos fazem entender que, na realidade, Jesus é o Criador e sustentador de todas as coisas. Não são os mortos. Olhando para Gênesis, o capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que Deus, ao formar o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida e passou a ser alma vivente. Em outras palavras, ao entrar o fôlego de vida, ou o sopro de Deus nele, ele passa a funcionar. Podemos entender que quando então este fôlego sai, o homem para de funcionar. Então a funcionalidade do homem depende da permanência do fôlego de vida ou do espírito de vida dentro dele. Podemos conferir várias passagens bíblicas sobre isso. Podemos olhar para Salmos 146, partindo do versículo 3 até 6, que faz entender que o homem deve confiar em Deus e não no homem, porque o homem lhe sai o espírito e no mesmo dia o seu propósito acaba. Podemos ver a palavra de Deus em Eclesiastes 12, o versículo 7, que diz que chegará um momento que o espírito voltará para Deus que o deu e o pó voltará para o pó de onde o era. E
Eclesiastes 9, versículos 5 e 6 fazem entender que o morto não sabe nada do que acontece embaixo do céu ou na vida anterior. Nem o seu ódio, a sua raiva, o seu amor, tudo foi entregue ao esquecimento. Nós falamos que pecado é transgressão ao mandamento de Deus. E em Deuteronômio 18, versículo 9 a 13, há uma informação clara da proibição da consulta aos mortos. Então, se há uma proibição clara da consulta aos mortos, temos que entender que fazer essa consulta é pecado. Usar esse tipo é pecado. Mas alguns recorrem à consulta de Saul àquela mulher de Endor, lá em Crônicas. Temos que lembrar que o próprio Saul disse o seguinte, que Deus já não falava mais com ele, nem em sonhos, nem em profetas, nem em sacerdotes. E resolveu buscar uma forma contrária ao falar de Deus para poder falar com Samuel. E naquele dia não foi Samuel que disse que ele era Samuel. A descrição que aquela mulher curandeira fez da entidade que estava vendo na sua visão, que Saul não estava a ver, é que determinou os factos da comprovação, que era Samuel. Saul disse, o que estás vendo? E ele explica, eu estou vendo um vulto vindo da terra, subindo, e a forma é assim, assim, assim. Então entendeu Saul que era o Samuel. E a conversa começa. Então podemos entender pela palavra de Deus que foi um espírito que se fez passar por Samuel e não o próprio Samuel. Agora, olhando a questão da criação, que a entrada do fôlego de vida dá vida e a saída produz a morte, podemos entender que não há nenhuma pessoa que continue com o princípio de vida deste lado, da vida anterior, enquanto o fôlego da vida não estiver nele. Porque o que manifesta a vida do ser humano é o corpo que ele tem, que ganha vida através do espírito de vida que está nele. Podemos conferir na palavra de Deus, Salmos 146, 3 a 6, assim como Lucas 16, 19 a 31, a história do rico e do Lázaro, onde o rico não tinha possibilidade de voltar por si para avisar os irmãos e pediu que somente Abraão podia fazer isso. E Abraão disse que não haveria possibilidade de se voltar a não ser pela ressurreição. A ressurreição é quando a pessoa é autorizada a voltar para a vida corporal no mesmo tipo de corpo que tinha anteriormente. Então, não há possibilidade. Podemos olhar para o ser humano e a sua funcionalidade como se fosse uma casa que tem uma instalação elétrica. Que quando se dá a baixada da corrente, tudo que trabalha a energia naquela casa vai funcionar. Mas a partir da altura que sai a corrente, isto é, chamamos de corte de energia, sai, logo todas as faculdades que aquela instalação podia oferecer param. É aí que acontece com o ser humano. Tudo que nós podemos fazer depende da permanência do fôlego de vida dentro de nós. E basta sair o fôlego de vida, toda a nossa funcionalidade para. Agora, o que acontece? A Bíblia diz o seguinte, que os mortos não se comunicam com os vivos. Em Jó, capítulo 7, versículo 9 e 10, nos faz entender isso. E também na parte inicial do capítulo 14, diz que o homem passa como uma sombra, passa como uma flor, murcha e morre. Não uma flor que murcha e volta a recuperar-se. Sempre vai terminar. Mas o mais grave é o que está escrito em 1 Coríntios 10, versículo 20 a 21. Os sacrifícios que os gentios sacrificam aos demônios e não a Deus. Então, qualquer um que participa em cerimônias tradicionais de consulta aos mortos está a sacrificar aos demônios. E a ordem bíblica acerca desse tipo de adoração é não fazer. A voz é proibida tal coisa. Estamos a falar de Deuteronômio 18, versículo 9 até 14. Os fogos de adoração pagã devem ser destruídos. Deuteronômio 12, versículo 1 a 8 e Atos 19, versículo 19. É provável que alguém diga assim, eu não tenho problema, porque nem contribuo para essas festividades, nem contribuo para essas cerimônias. É verdade. Mas, na tradição africana, quando se oferece um sacrifício de missa ou de invocação dos mortos, no fim da oferta há uma invocação, que é uma autorização de apelo aos defuntos, aos mortos, para irem em todos os familiares daqueles apelidos invocados
para eles poderem abençoar e servir. Então, indiretamente, por causa da ligação genética, ligação de apelidos, quando eles são invocados para visitar os correspondentes àquele apelido, vão em todos os familiares daquele apelido. Por isso podemos dizer, amados, tenha muito cuidado, sempre vigiando. Temos que viver uma vida de consagração a Deus. Nós não temos medo, por quê? Porque quem cuida de nós é Deus. A Bíblia diz que o nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, que não dorme, não toscaneja, guarda a nossa saída, a nossa entrada. Estamos a falar de Salmo 121. O Salmo 23 nos garante que o Senhor é o nosso pastor e nada nos irá faltar. Então, amados irmãos, vamos ter o cuidado de não cometermos transgressões contra o mandamento do Senhor. Não há nenhum morto que vai se comunicar com os vivos, mas sim os demônios se fazem passar no lugar dos mortos. Que Deus possa nos abençoar e nos ajudar. Espero que, amados, tenha contribuído para que haja uma reflexão. O lobolo se torna perigoso por causa do princípio da sua criação. Para quê? Era para avisar os defuntos, os mortos, que a menina está saindo para uma nova família e será acompanhada. E por causa disso se torna pecaminoso a sua prática. E a consulta aos mortos há uma proibição clara da palavra de Deus, é uma invocação proibida pela palavra de Deus. Por causa disso, amados, o conselho é: não faça tal coisa. De novo, tudo quanto fizer, faça para que Deus seja glorificado através do seu ato. Oremos, amados irmãos. Bom Deus e Pai, temos falado acerca da Tua palavra. Temos falado acerca de hábitos e costumes tradicionais que os homens foram colocando à medida que foram obedecendo a Tua ordem inicial de multiplicar, frutificar e encher a terra. Amado Pai Celestial, ajuda-nos, Senhor, a regularmos nosso comportamento de acordo com a Sua palavra, as nossas atitudes, Senhor, de acordo com a Sua palavra, de tal maneira, Senhor, que o nosso viver seja para a honra, glória e exaltação do Seu nome. É no nome de Jesus Cristo, o nosso Redentor e Senhor, que te pedimos, bom Deus, e te agradecemos, Senhor. Amém.